Qual o melhor tipo de comunicação para você resolver pendência, para você resolver problema, treta? Há um tempo atrás, eu e minha família, a gente foi viajar para Recife. A gente comprou a viagem toda por uma agência de viagem muito conhecida no Brasil. Eu não vou falar o nome não, para não dar probleminha, né, gente? Mas com certeza você conhece. A gente comprou o quê? Hotel, passagem aérea, a gente comprou tudo por essa agência, que a gente já tinha comprado várias outras coisas por lá. Eu, de verdade, tenho um pouco de preguiça de ficar pesquisando tudo em separado. Quando eu vou na agência, tá tudo pronto, eu vou lá, pago, acabou. E foi o que fizemos. Só que, na época, não sei se você se lembra, a Avianca foi à falência, né? Aquela empresa de transporte aéreo, a Avianca, faliu, deu ruim, quebraram os caras. E o voo que a gente tinha contratado junto com essa agência de viagem era um voo da Avianca. E é aí que começa o problema. Porque aí, não sei se você já passou por isso como consumidor, começa aquele jogo de empurra. Esse pacote que a gente comprou, a gente contratou junto com primos nossos que iam viajar com a gente. E a nossa prima era a titular do contrato. Então ela foi nessa agência que eu tô te falando, quase que eu falo o nome aqui, para poder contestar, para falar, olha, como é que faz? A gente, né, pagou, tá tudo certo, vocês precisam mudar a gente de voo. E aí começa aquele jogo de empurra, né? Você já sentiu isso como consumidor aqui no Brasil? Porque você contratou a agência de viagem, hotel, passagem aérea, tudo com ela. Você pagou foi a agência, você nem mexeu com a Avianca. Tá lá ela lá. Aí ela faliu. De quem é a responsabilidade? Então a primeira coisa que eu quero ressaltar nesse vídeo é o seguinte: para você ter uma boa comunicação, principalmente comunicação resolutora de tretas, você precisa ter conhecimento. A boa notícia é que hoje o conhecimento tá fácil, tá no Google. Você pergunta, o danado responde, tá facinho. E existe uma coisa na legislação chamada responsabilidade solidária. Não é porque a Avianca faliu que eu ia ficar sem voar, sabe por quê? Eu contratei a agência de viagem. A responsabilidade de me providenciar, de me prover aquele voo era da Avianca? Sim, mas solidariamente, quer dizer, conjuntamente, também da agência de viagem. Ou seja, eu como consumidor não quero nem saber que a Avianca faliu. Se você vende um pacote de uma companhia aérea que faliu, isso chama risco inerente à sua atividade comercial. Ou seja, você, agência de viagem, se vira, você tem que dar um jeito e providenciar para o consumidor aquilo que ele pagou. Ele não vai ficar no prejuízo porque a transportadora, a companhia aérea faliu. Não, tá bom? Então a primeira coisa que eu fiz quando essa situação aconteceu foi buscar conhecimento e ver se era isso mesmo. Para você ter uma comunicação eficiente que resolve treta, você precisa ter conhecimento. Nesse campo específico aí era conhecimento jurídico, entender um pouquinho das leis. E não precisa ser muito inteligente, você vai pesquisar, vai ver casos parecidos, gasta meia hora na frente do computador que você vai ver a quantidade de coisa que você consegue aprender. Nessa altura do campeonato, a nossa prima, que já estava na agência de viagem tentando resolver esta demanda, ligou pra gente, junto com a operadora da agência de viagem lá, e falou: então, eles falaram que não tem mais como agora, que a gente vai ter que ver outro voo, talvez fique mais caro, a gente vai ter que pagar e tal, eles vão reembolsar a gente daquela passagem, mas vai ter que ver outro voo, mas agora como já está em cima da hora, agora a gente vai ter que pagar. Entende o seguinte, a gente reservou essa viagem bem antes. Quando você reserva a passagem aérea antes, o que acontece com a passagem aérea, queridão? Ela fica mais barata. Por isso que você reserva antes, sim ou não? E aí a Avianca faliu. Aí a operadora de viagem fala assim pra você: não, mas agora você vai ter que contratar outro voo. Agora tá mais caro, né? Porque tá em cima da hora. Mas eu, consumidor, contratei muito antes. Eu não contratei em cima da hora, não. Azar teu se faliu, não meu. Eu já paguei, já fiz minha parte. Certo? Eu falei pra prima assim: não fecha nada com ela, tô indo pra aí. Aí falei com a minha esposa Fernanda: amor, preciso da minha calça social e da minha camisa. A gente vai lá na agência de viagem, coloca uma roupa bonitona e vamos. Ela olhou pra mim com aquela cara de estranhamento e falou assim: pra que roupa bonitona? E aí vai o segundo princípio quando você tá resolvendo treta. Primeiro, conhecimento. Dá uma pesquisada sobre o assunto para você saber do que está falando e quais são os seus direitos. Segundo, autoridade. Não dá a impressão para outra parte que eles estão negociando com mané. Quando você for resolver treta, vai com uma roupa que comunique que você não é mané. Ou seja, você não é bobo. Então lá fui eu com uma camisa social que eu nunca uso, com uma calça social que eu nunca uso e com uma postura elegante que eu sempre uso. Eu sou elegante. E aí o que sucedeu foi o seguinte: imponentemente entramos eu e minha esposa na agência de viagens no meio do shopping, muito bem vestidos, com uma face tranquila. Tudo isso é comunicação. Comunicação não é só o que você fala, comunicação é como você se porta. Tem uma coisa que eu aprendi num filme uma vez que é o seguinte: quando você for entrar em algum lugar, para você se sentir bem, se sentir confiante, entra imaginando que você é o dono daquela coisa toda ali. Então entrei como se fosse dono da agência. Ô, tudo bom, cumprimentando, com muita tranquilidade. Aí minha prima tava com uma cara de triste, frustrada, porque a mulher tava tentando convencer ela que ela tinha que gastar mais dinheiro. E eu falei: fica tranquila, dá licença um pouquinho, deixa eu conversar com ela. Aí a mulher fez uma cara assim de: ai meu Deus, vou conversar de novo, não acredito, que saco, né?
Aí eu sentei e falei, oi, tudo bem? Como é seu nome? Aí ela falou o nome dela, não muito satisfeita de ter que falar tudo de novo que ela já tinha falado. Eu falei, muito prazer, André Gibran. Outro princípio da comunicação, você vai comunicar com autoridade, é nome e sobrenome, nunca só um nome, tá? Tudo bem, André Gibran. Pronto, nome e sobrenome. Com tranquilidade, com educação, mas falando firme, com uma postura firme. Ela falou assim, então, senhor André, aquele voo não tem mais mesmo? A gente estava vendo outro voo aqui. Eu falei, não, pera um pouquinho só, deixa eu só anotar aqui. Aí eu peguei um papel e pedi uma caneta emprestada a ela. Falei, você me presta uma caneta? Qual que é seu nome? E anotei o nome dela. Quando você anota o nome de alguém, dá um certo receio. Quando você chega já fazendo isso como consumidor, dá um certo receio. Por que ele está anotando meu nome? Porque a tendência do funcionário é achar o seguinte, a companhia que resolve isso aqui, mas quando você coloca o nome dela, aí a coisa começa a mudar. Aí ela começa a se importar um pouquinho mais com você. Então você está me dizendo que para mim não é mais possível aquele voo? É isso que está dizendo, fulana? Falei pra ela. Aí ela já deu uma baixada na bola, falou e tal. Falei, tá, eu tô anotando aqui algumas informações porque isso não procede, tá? Ela falou, não, procede sim, é assim. Como ela foi grossa comigo, eu levantei um pouco meu tom de voz e também não fui grosso, mas fui firme. E falei, isso que você está dizendo, me perdoa, isso que você está dizendo não existe. Existe algo na lei chamado responsabilidade solidária. Por isso eu estou anotando o seu nome. Você passa para mim, por favor, seu número de RG. Isso que eu fiz foi um exagero. Mas isso também comprova a minha autoridade. Alguém te pedindo o número do seu documento. Quem que pede número de documento? Autoridades, policiais, né? Claro que eu não precisava anotar o número do documento dela. Ela deu uma enrolada tentando não passar, mas nitidamente aquela postura dela de parede, aquela coisa intransponível de não tem jeito, mudou completamente. A partir daí, ela foi conversando comigo e falou, vamos fazer o seguinte, amanhã minha gerente está aí, não sei o que. Eu falei, não, tranquilo, vou fazer o seguinte, tudo isso que a gente está conversando aqui, eu vou solicitar por e-mail essas informações e você, por favor, me responda por e-mail, que o e-mail é um meio oficial que eu posso usar depois para, caso necessário, não que eu queira isso, mas caso necessário, ajuizar uma ação cível em face dos senhores. Linguajar de autoridade também funciona. Mostrar que você entende funciona muito. Fui para casa, falei para a prima ficar tranquila, falei, tá tudo resolvido, a gente vai conseguir voo sim, não vamos pagar nenhum real a mais, tudo que foi prometido a gente vai conseguir, só que é o seguinte, terceiro princípio dessa comunicação eficiente quando se trata de treta com fornecedor, enfim. A comunicação que funciona não é a conversa falada, não são as palavras ao ar, é a comunicação por e-mail. Toda empresa que se preze sabe que a comunicação por e-mail já é tida pelos tribunais como uma comunicação oficial há muito tempo. Então, o que é escrito no e-mail é prova. O que é dito por telefone ou dito pessoalmente, fica elas por elas. Não, mas eu não disse isso, o senhor entendeu errado. No e-mail, não tem como entender errado. Se o juizão for ver aquilo ali, ele vai ver que está escrito ponto. Então comecei uma comunicação por e-mail, simplesmente exigindo o que eu sabia que era certo. Vou resumir a história para você para não ficar longo demais, já tá longo esse vídeo aqui. No resumo da história, a gente foi viajar na data certa, a agência de viagem com certeza estava resolvendo um monte de BO, e o que desse para eles resolverem da maneira mais fácil, que era empurrando a obrigação pro cliente, a obrigação que era deles, eles iam resolver, mas com a gente não. Então, além de conseguir tudo o que foi contratado, ainda ficamos um dia a mais no hotel, ganhamos ainda uma diária de cortesia. Isso é poder do quê? Poder da comunicação. Palavra é a coisa mais forte que existe. Se você sabe se portar, se você sabe se comunicar, aliás, se portar é o que eu estou falando, já é comunicação. Se você sabe se comunicar com o corpo, com a voz, com educação, mas com firmeza, você consegue tudo que você precisa. André, eu vou chegar lá gritando e vou falar um monte pra essa agência safada. Às vezes funciona, mas em geral o pessoal que grita é enrolado. Porque o profissional que está ali sabe que você está descontrolado, ele vai te explicar com muita educação, você vai se sentir mal porque ele te tratou com educação e você foi grosso, aí você vai sentir que você perdeu a razão e vai acabar aceitando qualquer coisa. Às vezes funciona a grosseria, às vezes. Eu sou muito mais da educação firme e poderosa, principalmente por e-mail, que aí resolve fácil, você pode ficar tranquilo e pronto. Agora tem que saber do que está falando, tem que observar os princípios que eu falei aqui hoje. Fechou? A próxima vez que tiver uma treta dessa para resolver, assiste esse vídeo de novo, já salva esse link aqui, deixa lá, vídeo para tretas, e deixa ele lá prontinho para você consultar quando você precisar. Beleza? Tá gostando da série de vídeos sobre comunicação?
Eu tô gostando demais de falar sobre esse assunto, que é o meu assunto favorito. É o que me ajuda em tudo na vida, ganhar dinheiro, ter paz, ficar bem no casamento, criar meus filhos, tudo. No final tem mais vídeos pra você assistir aí. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau. It sound right, boy.